Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, tomou Jesus a palavra e disse: Vinde a mim todos vós que estáis cansados e fatigados sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Estamos, meus irmãos, nesse tempo de advento. E como eu já disse, o tempo do advento nós nos preparamos de duas formas. Nos preparamos para a vinda do Senhor. A primeira vinda já aconteceu. Ele veio lá na gruta de Belém e nasceu. 9 meses antes, o anjo Gabriel havia aparecido a Nossa Senhora lá em Nazaré da Galileia, dizendo para ela que ela seria a mãe do Salvador. E ele nasce 9 meses depois. Essa é uma preparação. Nós estamos agora nos preparando. Teve a vinda dele, que foi preparada por João Batista. E nós nos preparamos para celebrar o Natal do Senhor. A primeira vinda. Ele veio para apontar para nós o caminho certo, como nós deveríamos caminhar e tudo mais. Porém, tem a sua segunda vinda, que no período do advento também nós nos preparamos. E esse tempo agora é de refletir. Se o Senhor viesse agora na sua glória, eu iria com Ele? Porque na segunda vinda Ele vem buscar. Na primeira vinda Ele veio acertar tudo. Estava tudo errado, Ele veio colocar tudo em ordem. Na segunda vinda Ele vem buscar aqueles que estão sendo fiéis. Se Ele viesse agora, você iria? E aí nós nos deparamos com o Evangelho de hoje. Mateus capítulo 11, do versículo 28 até o 30. Quantas pessoas cansadas e fatigadas com fardos pesados. E é interessante que esse cansaço, o cansaço, não simplesmente aquele cansaço de um trabalho que a pessoa fez, de uma corrida que ela fez, mas é um cansaço espiritual que leva as pessoas a um desânimo. E é aqui que nós precisamos ter cuidado. Porque é nesse tipo de cansaço que o demônio pode entrar e nos levar a esse desânimo, um desânimo tão grande de querer até abandonar Deus. Na primeira leitura do profeta Isaías, capítulo 40, do versículo 25 até o 31, depois você leia, aqui está falando desse Deus que criou todas as coisas. O Senhor é o Deus eterno que criou os confins da terra. Ele não falha e nem se cansa, tá vendo? Insondável é a sua sabedoria e Ele dá coragem ao desvalido e aumenta o vigor do mais fraco. Cansam-se as crianças, diz, e param os jovens, tropeçam e caem. Mas os que esperam no Senhor renovam suas forças, criam asas como as águias, correm sem se cansar e caminham sem parar. Então, o que é que vai nos fortalecer nesse desânimo que muitas vezes nós passamos? É saber que nós temos um Senhor que nos criou e que Ele renova as nossas forças. Por isso que Jesus está dizendo:
tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso. O descanso, meus irmãos, para a nossa alma, nessa tribulação que nós passamos, que o demônio está aí de todos os jeitos, fazendo de tudo para nós abandonarmos a Deus. O nosso descanso está em procurar Deus e estar com Ele. É por isso que Jesus está dizendo, vinde a mim. Porque o demônio, ele quer que você pare de rezar. Ele quer que você deixe de fazer as adorações que você fazia. Ele quer que você pare de ir na missa. Por causa das situações dolorosas que nós vivemos neste mundo. E é realmente assim. Recentemente eu atendi uma moça que ela estava dizendo justamente isso, ela estava desanimada. O desânimo dela era tão grande que ela estava se arranhando, se automutilando, na verdade, e querendo se matar. Mas aí eu falei para ela, é tempo de renovar as suas forças. Você precisa buscar o Senhor. É preciso estar com Deus. É Ele que convida, vinde a mim, vós todos que estáis cansados e desanimados. Porque diante das dificuldades da vida, meus irmãos, nós não podemos querer resolver pela forma mais fácil. Se automutilar. Deus me livre querer tirar a própria vida. Ou fazer alguma coisa que não deveria se fazer. Mas aí nós olhamos para o Senhor, que passou também por tantas tribulações. Não foi fácil aquela surra que Jesus tomou, não. Não foi fácil a perseguição que Jesus teve por parte dos fariseus, dos herodianos, dos saduceus, dos doutores da lei. Aquela perseguição psicológica, eles querendo de tudo destruir o Senhor. E um momento que ele carrega aquela cruz e chega lá no Monte Calvário, se deita, e aqueles homens o crucificam e depois ele morre, depois de 3 horas de sofrimentos. Mas naquela tribulação que Jesus estava, embora em um momento ele disse, Pai, por que me abandonaste? Que na verdade ele sabia que o Pai não tinha abandonado. Mas ali é aquele sufoco que todos nós passamos, que parece que tudo está indo contra nós e nós nos deparamos com essa solidão. Mas Jesus foi naquela solidão para provar para nós que o Pai estava com ele, apesar de tudo. E o demônio quer, justamente, que você, diante dessa dificuldade, você desanime. Não, levanta-te, erga-te. O Senhor está dizendo, vinde a mim. Não abandone o Senhor, agora vai em busca do Senhor. O Senhor que está dizendo, venha a mim. E o Senhor que virá na sua glória. Mesmo que nós entremos nesse marasmo, nesse desânimo grande, mas não podemos abandonar a Deus. Então você que está nesse desânimo tão grande, renove as suas forças, como diz na primeira leitura, é preciso renovar as forças, mas essas forças, elas são renovadas em Deus e com Deus. Retome a adoração, retome a confissão, retome a participação na missa, para que você, ao participar da Santa Missa, do sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo, você possa encontrar força no alimento da sua palavra e no alimento da Eucaristia. Retome, não desanime. O demônio quer levar você ao desânimo. Levanta-te, erga-te, vai em busca do Senhor que está chamando. Esse Senhor que virá na sua glória e que renova as nossas forças. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O jugo
do Senhor é suave e o fardo é leve. Jesus não está dizendo que nós não teremos jugo, ele não está dizendo que nós não teremos o fardo, mas ele está dizendo que com ele tudo se torna mais suave e mais leve. Talvez você esteja nesta situação como aquela pessoa estava, que eu falei há pouco tempo, porque nesse momento a tendência é abandonar Deus, mas é o contrário. É neste momento que nós precisamos voltar ao Senhor. Volte, vinde a mim. É o convite que o Senhor faz no dia de hoje. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe Maria Santíssima, e desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Eis que o Senhor há de vir a fim de salvar o seu povo.